Baruch Shem Kevod Malkuton Olam Vaed. Bendito, glorioso nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, bem-vindos de volta ao canal para finalizarmos nesta tarde com chave de ouro o estudo dessa porção Vaishilar. Espero que todos tenham tido um bom descanso, todos tenham assistido a porção com amor à Kécia, e agora vamos então finalizar o nosso estudo. Abre o teu coração para que a gente finalize o estudo dessa porção que iniciamos ontem, capítulos de 32 a 36 de Bereshit. Quero também convidar você, convidar novamente você para a nossa festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah, que é uma festa do povo israelita, do povo judeu. Uma festa que vamos, na terça-feira, na próxima terça-feira, após o pôr do sol, às 19 horas, nós iremos trazer um estudo aqui no canal dessa festa, preparativo para a festa. E na quinta-feira, após o pôr do sol, às 19 horas, nós vamos fazer a abertura da festa, nós vamos iniciar a festa. Aqui no canal também teremos muito prazer em ter a tua companhia aqui conosco, fazendo esse estudo. Essa festa termina na próxima semana, no dia 15 de dezembro, após o pôr do sol, nós encerraremos essa festa. Então, uma semana de festividades. Espero que você aproveite bastante. Agora, abre o teu coração para que a gente inicie, esse estudo. Então, vamos iniciar o nosso estudo trazendo a porção Vaishilar. Vamos estudar hoje, nesta tarde, os capítulos 35 e 36 de Bereshit. Então nós temos no capítulo 35 que o Eterno fala com Yaakov. Vayomer Elohim el Yaakov, falou Elohim para Yaakov. Ale Beit El, levanta, suba, Ale, suba, Betel, para Betel, a cidade, aquele local onde 30 anos antes Yaakov passou, e teve aquele sonho com a escada que subia ao Betel. Veshev Shan, assenta-te ali, a palavra Shev que vem de Shabbat, é sentar, se assentar, ocupar um lugar, morar naquele lugar. Veshev Sham, vá, Asher Sham, e faça ali. Acho que tem. Vaaseh Sham, Mizbeach, faça ali um altar, Leel Hanire Elecha, faça ali um altar para o Elohim que apareceu para você, que você viu o Elohim, você conversou com o Elohim, você viu a escada com os mensageiros subindo e descendo, os malachim do Eterno subindo e descendo. Bevarechach Mipnei Esav, Ahicha, quando você fugia de diante de Esav, o teu irmão. Então, era assim, foi assim há 30 anos atrás, o Eterno disse para ele retornar a esse lugar agora e erguer ali, fazer ali um altar. Então, Yaakov fala isso para o seu povo, para a sua família, para os seus servos, todos aqueles que trabalhavam com ele. Vayomer Yaakov el Beitor, falou, disse Yaakov, a sua casa. Ve'el kol asher rimou, todos que estavam com ele, ou seja, sua família, grande família, e todos aqueles servos que estavam com ele. Ha-siru el Elohei, livrai-vos de todos os deuses. Hanahach,
todos os reis estrangeiros, os reis, aqueles reis que vêm de outras nações, eles passaram por vários lugares, né? E aí vão se apegando aos deuses locais, às crenças, às crendices locais. Asher betorachem vehi tachehu veha chelifu vehilifu shime lotechem. Esses deuses que estão no meio de vocês, purificai-vos e lavai, ou seja, trocai vossa roupa, vossas vestes, colocai roupas novas. O que ele está dizendo para o seu povo e o que essa mensagem nos traz até os dias de hoje, né? Livre-se dos deuses pagãos, livre-se da idolatria, livre-se daqueles deuses de cerâmica, de pedra, de madeira, de poeira, de água, de seja lá o que for, né? Esses deuses estrangeiros que são trazidos, né? E que muita gente até os dias de hoje acredita no eterno, mas faz a sua fezinha aí num pedaço de pau, num pedaço de pedra, num pedaço de metal, né? Então livre-se dessa idolatria. O eterno abomina a idolatria. Então ele fala, deixa isso tudo de lado, né? E purificai-vos, ou seja, tornai-vos santos, porque ele, Elohim, é santo. É isso que ele nos diz na porção Kedoshim, sejam santos porque eu sou santo, ou seja, sigam somente os ensinamentos do Eterno, sigam os ensinamentos da Torá, deixa isso tudo de lado, deixa isso tudo para longe, não pensa nisso, não perca seu tempo com essa idolatria. Lavai vossas vestes, ou seja, trocai os vossos costumes, esses costumes de acender vela para um santo, para um pedaço de pedra, um pedaço de pau, né? Você deve se acostumar a servir somente o Elohim, né? Como ele diz que ele é um Elohim ciumento, né? Segundo o mandamento, ele diz isso, né? Eu sou o Adonai é um Elohim ciumento, então ele não gosta que você, né, ele não quer que você, não gosta que você tenha, cometa essa idolatria, né, que você se dedique apenas a eles, aos seus ensinamentos, porque só o ensinamento dele nos traz a verdade, nos leva pelo caminho correto. Então, ele está nos dizendo exatamente o que, né? Faça techuvá, ou seja, fazer techuvá é exatamente isso, você se afastar desses deuses estranhos, você se afastar desses pensamentos, dessas ações estranhas, e você seguir os costumes, os moedim do Eterno, as festas do Eterno, as orientações do Eterno, as palavras do Eterno que são trazidas na sua Torá. É muito simples, né? Fazer techuvá é isso, você não vai fazer techuvá, né, confiando no Eterno e também confiando aí num pedaço de pau, num pedaço de pedra, porque todo pedaço de pau, todo pedaço de pedra foi criado por Elohim. Então você deve amar e temer somente Elohim. Então ele falou isso para o seu pessoal e disse mais. Vená kumá, e nos levantaremos, né, Vená Ale, e subiremos para Beitel. Esse Sham, e farei ali Misber, o altar, Lael para Elohim, Haone, Iti, Oti, Haone, Oti, que me respondeu, Bayon, Tsarati, Varrie, Imadi, que me respondeu no dia da minha angústia, Bader, Asher, Lareti, no caminho que andei. Então ele estava angustiado naquele momento que ele saiu da casa dos seus pais, com medo de seu irmão, com medo de ser morto. Ele saiu sozinho, né, só com a roupa do corpo e um cajado lá para se apoiar. Ele saiu sozinho, angustiado, com medo, né, sem saber o que a vida, né, iria lhe trazer, se ele iria encontrar seu
seu tio Lavan, se seu tio iria aceitá-lo, se ele teria algum sucesso na vida, enfim, né? Ele estava muito angustiado no caminho todo que ele percorreu nesses 30 anos. O Eterno sempre esteve a seu lado. Então o Eterno respondeu a ele, né, naquele dia e em todos os outros dias. Vaitenu, e deram para ele, Vaietenu el Yaakov et kol Elohei, e deram para Yaakov todos os deuses, Hanechach Asher Beyadan, todos os deuses estrangeiros que possuíam, Veet Ha Nezamim Asher Beazeneihem Vaitemon Otan, e os brincos das suas orelhas, e os enterrou Yaakov, Temon Otan Yaakov, e os enterrou Yaakov, Tahat Ha'elá Asher im Shechem, sob o carvalho próximo de Shechem. Então todos esses deuses de pau, pedra e metal, naquela época não existia plástico ainda, mas todos esses materiais, né, inclusive o plástico, são materiais que vêm do solo, ou seja, são materiais, né, que vêm do solo. Então, quando ele enterrou no solo, ele fez com que todos esses deuses pagãos, esses deuses idólatras, se voltassem exatamente para aquilo que eles são, para a terra. Então, ele se enterrou ali próximo do carvalho, embaixo do carvalho, cavou um buraco e enterrou todo esse material, né, que iria se tornar pó novamente. Vai a Saul, Hitat. E eles partiram e aconteceu um terror Elohim Arim, um terror, né, um terror de Elohim sobre as cidades Asher, Sevi, Voteichem, Velô, Hadefu, Ahari, Binei, Israel. Então, você lembra que nós vimos nessa manhã que Shimon e Levi mataram toda a família de Hamor e Shechem, né? E todos os homens que estavam lá convalescendo da circuncisão. Então eles mataram todos, né? Roubaram tudo, pegaram tudo que eles podiam lá com o falso motivo de que sua irmã seria como uma prostituta, e aí eles cometeram uma atrocidade insana, e certamente todos os povos aí que iriam querer pegar, né, iriam querer matar todo o povo de Yaakov. Então, o que o Eterno fez? O Eterno fez o que ele faz até os dias de hoje, colocou um terror sobre todo esse povo, né, e eles não perseguiram os filhos de Yaakov. Isso vale até os dias de hoje, né? O povo de Israel sempre é perseguido, todo mundo tem terror, tem medo deles, mas o tempo todo estão aí atacando, agredindo o povo de Israel, e só o Eterno para libertar, né? Só o Eterno para defender, só o Eterno para defender esse povo, seu povo. Né? Vaiavô Yaakov Luz, e entrou Yaakov a Luz, né? A cidade de Luz, Asher Be'eretz Canaã, que está na terra de Canaã. Nós vimos no mapa, né, a cidade de Betel, agora, que era inicialmente chamada de Luz, está na terra de Canaã. Rif, Beitel, ela é Beitel, ou seja, Yaakov tinha mudado seu nome para Beitel. Hu Verhol Hayan Asher Imo, ele, né, Yaakov entrou nesse lugar, nesse local, ele todo,
né? E todos suas mulheres, seus filhos e os seus servos, todos entraram nesse local. Vayaven Shem Mizbeach, e construiu ali um altar, né? Construiu ali um altar. Vaikra Lamakom El Beitel, e chamou para o lugar Beitel, Kishan Niglu Elav Ha-Elohim, Varehu Mifnei Ahiv, chamou o lugar Beitel, pois ali se revelou para ele o Elohim na fuga da face do seu irmão. Então, há 30 anos atrás foi isso que aconteceu, né? O Eterno se apresentou a ele num sonho, né? Quando ele deitou sobre uma pedra, sonhou que havia uma sulam, uma escada que ia do solo até os céus, e Malahim do Eterno subiam e desciam, e o próprio Eterno estava lá no topo e fez uma aliança com ele. Então aqui ele construiu agora um altar quando voltou daquela terra. Esse lugar, né, esse lugar aqui é um lugar sagrado. Quando ele disse, aqui está o Eterno, eu não sabia, né? Monte Moriá, aqui é um local onde se vê o Eterno. Makom Re'e Yah, Moriá, um local onde se vê o Eterno. Até os dias de hoje esse local é um lugar santo, né? Então, naquela época se dizia que a morte não chegaria nunca nesse local. E nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho que vai morrer, né? Vai morrer uma pessoa nesse local. Vá, Tamat devorar, e morreu devorar. Então, devorar, que até agora ninguém sabia que ela existia, né? Morreu justamente nesse lugar, ou seja, nesse lugar que se dizia que ninguém morreria ali. Morreu justamente devorar. Quem era essa devorar? Vamos seguir aqui e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre devorar. Meineket Rivka, ela era a ama de leite de Rivka. O que é uma ama de leite? Uma de leite é aquela mulher, por exemplo, uma mulher está grávida, tem um filho, tem que amamentar o filho, mas por algum motivo ela não consegue, né? Ela não consegue amamentar o filho, um problema lá no seu peito, o leite não é suficiente, enfim, vários motivos aí que levam a mulher a não ter condições de amamentar o seu filho, né? O que é uma coisa muito triste para ela e de extrema necessidade para a criança. E geralmente uma outra mulher que tem um filho na mesma época, né, que está então amamentando, que tem leite no seu peito, é chamada para ajudar, para amamentar aquela criança. Então ela passa a ser uma ama de leite, ou seja, aquela que amamenta a criança. E acontecia muito, até pouco tempo, né, que quando essas pessoas que são ama de leite, que eram humildes, que passavam a trabalhar para outra, para ajudar com a educação, com a criação da criança, a família se apegava a ela e ela se apegava à família e acabava trabalhando aí pela vida toda. Então ela passa a ser até uma babá, uma amiga da família, que foi o que aconteceu com Devorá, né? Devorá, quando Rivka saiu da casa de seu pai Betuel e foi se encontrar com Itsak, né? Ela levou algumas moças que trabalhavam com ela, inclusive Devorá, que era mais velha que ela, né? que foi a sua ama de leite, o ajudou a amamentar, ou seja, ela tinha praticamente a idade da sua mãe. Então foi para lá, né? Foi lá viver com Itsak. Então ela era uma mulher, né? Uma mulher muito benquista ali por todos. Vatikaver mitahat le Beitel tahat ha'alon
Vaikra, Shemu, Alon, Bahut, e chamou, né, foi sepultada. Aqui nós temos a palavra kever, sepultar, né, sepultura. Então ela foi sepultada debaixo de Betel, porque Betel fica no monte. Então ela foi sepultada no sopé desse monte, sob um carvalho, uma árvore, né, um carvalho, e Yaakov chamou esse carvalho de Alon Bahut, carvalho do lamento, porque todos ali lamentaram a morte de Devorá, passaram a não ter mais a presença dessa mulher muito maravilhosa para a vida de todos ali, que ajudou na educação, na criação dos filhos de Yaakov, principalmente os dois últimos, né, Diná e Yosef. Então ela participou muito e era muito benquista aí por todos. Então nós vemos aí que esse nome Alon Bahut tem a gemátria aqui, né, de todas as duas palavras, ela tem a gemátria 515, a mesma gemátria da palavra tefilá, ou seja, oração. Então essa oração, ela vem, né, a oração pelos mortos, por aqueles que você ama, e se despede com uma oração no momento da sua morte, lamentando que ele não poderá mais, né, praticar a Torá porque não haverá mais dia a dia para ele, né? Acabou para ele a oportunidade de praticar a Torá. E vamos ver que vai aparecer essa palavra, né? Essa palavra Meineket, vai aparecer logo no livro de Shemot, né? No livro de Shemot, quando a criança nasce, a mãe tinha que jogar ele no rio, ela esconde a criança dentro de casa durante algum tempo, mas depois a criança começa a chorar, e o que ela faz? Ela coloca num berço, numa cestinha, coloca junto aos juncos, e a filha do faraó vai nadar, acha aquele berço, vê a criança chorando, pega a criança, se apaixona pela criança, mas a criança tem fome, ela é uma donzela ainda, uma moça, ela não tem como amamentar, né, amamentar a criança. E a irmã da criança, Miriam, né, Miriam está ali do lado para ver o que está acontecendo, então tem uma grande ideia. Vatomar arrotou, e disse a irmã da criança, disse a sua irmã, né, a criança a gente sabe que era Moshe, disse a irmã da criança, Elbat Faraó, a filha do faraó, Haelecha, você quer que eu venha cá, Hati, você quer que eu procure Lecha, Lach, procure para você, Isha, uma mulher, Meineket, Min, Ha, Ivrim, Ivriot, né? Uma mulher ama de leite das hebreias, Teinik, Lach, Et, Ha, Yaled, para amamentar por você o bebê, ou seja, uma mulher daquelas hebreias que certamente tiveram filho, jogaram o filho no rio, como era a ordem do faraó, e tinham leite, né? Por quê? Porque todo mamífero, uma mulher, seja um animal mamífero, quando tem um filho, ele produz leite, né? Produz leite para alimentar a sua cria, né? A sua criança, o seu bezerrinho, o seu cordeirinho. Então o animal produz leite, e a partir do momento que é desmamado, para já a produção de leite, né? Só o ser humano é que continua consumindo leite depois de desmamado, e aí ele tem que buscar leite de animais que são mantidos grávidas, as vacas, as ovelhas, as cabras são mantidas grávidas para que tenha uma produção de leite o tempo todo para dar para o ser humano, né? O ser humano não deveria consumir o leite depois, né? Depois de ser desmamado. Mas isso é outro assunto, não vamos discutir esse assunto agora, eu só queria trazer para você que essa ama de leite vai aparecer no próximo livro, no estudo do próximo livro de Shemot. E quem era, né? Quem era essa Débora? Quem era essa Débora? Você lembra lá que em Bereshit 27, quando
quando Esav jura de morte seu irmão, a sua mãe fala para ele ir para Harã, para a casa de seu irmão Lavã, né, para ficar lá e se esconder. E ela pensava que ele ia ficar lá alguns dias, né, um mês, 2 meses, 1 ano talvez, né, para que Esav ficasse mais calmo e aí Yaakov pudesse retornar. Mas a gente sabe que a história foi diferente. Yaakov foi para lá, se apaixonou, ficou mais tempo, quis ficar lá muito tempo, passados 15 anos, como dizem os sábios do Talmud, né, no capítulo 31 do livro de Achá e também no livro de Bereshit Rabá, nós temos 2 narrativas que são muito semelhantes, que diz que um determinado dia, né, Rivka falou para Yitzhak mandar lá um grupamento de servos, né, das pessoas que trabalhavam com ele, buscar lá o seu filho, né, porque ela tinha saudades do seu filho, já havia 15 anos que não via Yaakov, desculpe, né, que não via Yaakov. E aí havia dúvida, como é que eles vão localizar Lavã, eles não conhecem e tal, e aí ela manda Débora junto, porque Débora nasceu lá, cresceu lá, né, e foi a ama de leite de Rivka. Então Débora vai junto. Quando chega lá em Padan Aram, o que acontece? Tinha acabado de nascer Yosef e Diná. Então Débora ajuda com as crianças, ajuda com as outras crianças que eram pequenos, os homens retornam, né? Ela fica lá e os homens retornam. Agora, passados 15 anos desse momento, né, Débora, que já era muito bem quista por todos ali, por todas as crianças, por todos os filhos de Yaakov e pelas mulheres de Yaakov, ela morre, né? Então, nesse momento nós sabemos aqui quem é Débora. Quem é Débora? Essa mulher que fez tanto bem a essa família, que ficou com Yaakov. Então nós vimos aqui como é que ela foi chegar lá a Yaakov, ficar com Yaakov. Ela não saiu com Yaakov de Beersheba, mas ela foi depois. Então, Rivka teve essa ideia, né, conversou com o filho, ela tem aqui um sentimento que talvez ela não quisesse ter o mesmo sentimento de Ravá, né, porque no mesmo dia Ravá perdeu os 2 filhos. Um morreu e o outro teve que fugir para não ser morto, ia ser perseguido, foi expulso do seu lugar. Então aqui ela fala essa mesma frase: até que passe de ti a ira de teu irmão, e esquecerá o que lhe fizeste, e enviarei e te tomarei dali, porque hei de ser desfilhada também de ambos em um só dia. Então esse também de ambos foi o que aconteceu com Ravá, e ela não queria isso, né, ter um filho Yaakov morto e ter o seu outro filho aí sendo expulso da terra por ter matado o próprio irmão. Então nós vemos aqui o sentimento, né, que Rivka teve naquele momento. Vayerá Elohim el Yaakov. E apareceu Elohim para Yaakov novamente. Bevô, quando veio Mi Padan Aram, quando veio de Padan Aram. Varer Otô, e o abençoou. Então, nós vemos aqui que o Eterno aparece novamente e o abençoa. Vaiomer disse para ele Elohim: Shimecha Yaakov, lo Yaakov. Teu nome Yaakov não chamarás, né? Shimecha Yaakov, lo Yaakov Shimecha. Teu nome Yaakov não Yaakov chamarás. Ou seja, não chamarás mais teu nome Yaakov. É como o mensageiro que lutou com ele lá, que nós vimos, né?
quem era aquele homem. Aquele homem foi realmente enviado pelo Eterno. O Eterno me enviou, vai estilar, né? Elohim vai estilar o Eterno Elohim o enviou para levar uma mensagem para Yaakov. E qual era a mensagem? Que o seu nome não mais será Yaakov, né? Shimecha od Yaakov, ki im Israel yihyeh. Shimecha vaikra et shemu Israel, pois Israel será o teu nome, e chamou o nome dele Israel. Então agora o Eterno está confirmando, né, que o nome dele é Israel. Então nós vemos sempre na Torá, né, que o Eterno repete, o Eterno mostra novamente, né, uma mesma informação para que a gente registre, para que a gente grave, para que a gente não se esqueça. Então o mensageiro deu essa mensagem e agora o Eterno está confirmando, né, está confirmando essa mensagem, ou seja, o seu nome agora não é mais Yaakov, mas é Israel. E chamou o nome dele Israel. Por quê? Yaakov será o nome quando ele vai tratar das coisas terrenas, das coisas mundanas, e Israel será quando ele vai ser tratado como uma nação, como uma reunião de povos, ou seja, todas as tribos formadas pelos seus filhos. Vayomer lo Elohim, Ani El Shaddai, e disse para ele Elohim, eu sou El Shaddai. Né? Então, novamente o Eterno se apresenta aqui como se apresentou para Avraham e para Isaac. Ani El Shaddai, Shaddai, né? Shaddai, Shomer Dartot Israel, guardador das portas de Israel, ou seja, aquele que vai guardar e proteger todo o seu povo, né? Todo o seu povo. Israel, aqui no caso, é Yaakov, e é todo o povo que virá depois dele. Então ele se apresenta como El Shaddai, Shomer Dartot Israel, guardador das portas de Israel. Peru o Revê, seja fértil e se multiplique, ou seja, o que o Eterno diz para Adão, né? Adão, quando ele diz frutificai e se multiplicai e enchei toda a terra, né? E dominai sobre os peixes no mar, as aves no céu e sobre todos os animais que rastejam. Então aqui ele está dizendo para que Yaakov ser fértil, ou seja, para que a nação cresça, a sua nação cresça muito, né? Goi, uma nação, Kehal, e uma congregação, uma assembleia, um ajuntamento, Goim, de nações. Então, uma nação vai ser a nação de Israel, aquela nação inicial, e uma congregação de nação, e Rie, Mimecha, uma congregação de nações virá de ti. Ume Lachim e reis, Mecha Latsecha e Tseu, né? Uma nação virá de você, uma congregação de nações virá de você, e reis descenderão de vocês. Virão muitos reis. Aqui não se falava em rei ainda, não se falava nem em sacerdote, mas o Eterno já está dizendo que lá na frente, né, lá na frente vocês vão pedir reis, e muitos reis virão, né, virão no mundo, virão descendentes do povo escolhido, do povo de Elohim, povo de Israel. Então todos esses reis virão aí para frente. O Eterno já está, né, fazendo um spoiler aqui de que vocês vão pedir reis lá na frente, né, e muitos reis virão de vocês. Ve'et haaretz asher natati le Avraham le Isaac, né, e a terra que eu dei para Abraham e para Isaac, lecha,
darei para ti. Etnená, lesar, rahecha, e darei para a tua semente. Aharicha, haaretz, darei para ti e para a tua semente depois de ti. Aharicha, depois de ti, né? Darei haaretz, darei a terra, ou seja, a terra vai ser sua, porque para Abraão e para Isaac, e foi apenas uma aliança, uma promessa, né, de que daria a terra, mas a terra agora virá, né, e será dada para Yaakov, que tem lá os seus 12 filhos, e para toda a sua descendência, todos os filhos dos seus filhos. Então todos que virão depois, né, terão direito a essa terra. Essa terra é a única terra que foi dada para um ser humano. Todas as outras terras a gente usa, né, mas essa terra foi dada pelo Eterno para toda a descendência de Israel. Vayal mer alav Elohim bamakom asher diver oto, e subiu acima dele Elohim no lugar que falara com ele. Né? Então, o Eterno passou a sua mensagem, confirmou a sua aliança, fez, né, garantiu que toda a terra seria deles, e aí, né, subiu acima dele do lugar que falara com ele. Vayatsev Yaakov Matsavá Bamakom Asher diver oto Matsevet Aven Vayaser Alá Ale Neser Vayotsek Alecha Shaman. E levantou Yaakov uma coluna no lugar que falou com ele, um pilar de pedra, Aven, uma pedra, e derramou sobre ela uma oferta de bebida e verteu sobre ela azeite. Então nós vemos aqui o que ele fez com essa pedra. Né? O que ele fez com essa pedra? Jogou azeite em cima da pedra. O que é jogar azeite em cima da pedra? Né? É tornar essa pedra uma chia. Essa pedra virou uma chia, uma pedra ungida, uma pedra que recebeu um azeite sobre ela. Esse é o significado de Mashiach, que tanta gente aí fala tanta coisa sobre Mashiach, né? Nós vemos que aqui isso é ungir, né? Isso é ungir, é colocar um pouco de azeite ou esfregar azeite, né? Quando o azeite é pouco, se esfrega um pouquinho, mas quando tem mais azeite, se derrama o azeite sobre uma pedra, uma pessoa, um utensílio, como nós veremos lá no Mishkan, né? Os itens do Mishkan vão ser todos ungidos. E aí, se você quiser saber mais sobre essa questão de Mashiach, se vale a pena, se não vale a pena entrar nessa discussão, você assiste aqui no canal, né? Você assiste aqui no canal uma playlist que fala sobre Mashiach, e em breve também teremos um livro aqui no canal falando sobre o que é realmente Mashiach, né? Que se tem necessidade de toda essa discussão que é feita sobre esse nome. Vaikra Yaakov et Shem Hamakom, e chamou Yaakov o nome do lugar, Asher Diber Oto Shem Elohim, o nome do lugar que falou com ele Elohim, Beitel, ou seja, ele já havia chamado esse lugar de Beitel, e agora ele confirmou, ou seja, ele fez como o Eterno faz, mostrou
né, uma vez mostrou, a segunda vez deu o nome a primeira vez para a luz, né, chamou de Beit-El, e agora ele confirma, né, esse Beit-El. Esse Beit-El não é, né, não é o mesmo lugar onde a arca vai ficar parada a arca não, desculpe, o tabernáculo vai ficar parado lá por 430 anos. Aqui é exatamente o Monte Moriá, o Monte Macon Rei, é o local onde ele viu o Eterno, o local onde se vê o Eterno. Né? Então nós vamos ter outro local chamado Beit-El na Escritura, mas esse aqui é justamente próximo ali àquele local onde ele viu o Eterno, né? Onde ele viu o Eterno sobre uma escada. Esse lugar é próximo a Efrate, né? Efrate que pertence a Betlehem, um vilarejozinho de Betlehem. Então aqui, nessa época, isso aqui era apenas um local de passagem, um local sem muito atrativo, sem muito glamour, né? Um trecho na estrada onde as pessoas paravam para descansar, alguma coisa assim. Né? Então não tinha a dimensão que se atribui hoje a muitos locais, né? Locais de peregrinação. Então esse era um local bastante simples, como são todos os locais no Eterno. Né? Vayesehu mi Beit. E eles partiram de Beit-El, Beit-El, Vayehi od ki verhat haaretz, e estavam ainda distante da terra, lavou a Efratá, a terra para ir, lavou para ir a Efratá. Efratá é Efrate, né, a terra de Efrate, um vilarejo de Betlehem. Vateled Rachel va tekash belidta, e deu à luz Rachel e demorou a dar à luz. Então Rachel estava grávida, né? Estava grávida, e aí eles pegaram a estrada, e certamente muito desconfortável, muito perigoso, muito danoso para aquele período que a mulher já está próxima de dar à luz. Então naquele momento, né, ela passou a dar à luz e teve muito sofrimento durante o parto, foi muito difícil esse parto. Né? Vayehi berhake shotá beli dertá va tomer lach Hame Yaledet al Tirei Kigan Zelach Ben. E foi difícil o nascimento, e disse para ela a parteira: não tenha medo, né? Pois também este é para você um filho. Lembra que quando Yosef nasceu, ela deu o nome de Yosef porque ela pediu ao Eterno para acrescentar mais filho, acrescentar mais um filho a ela. Então, aqui nós temos que a parteira diz isso a ela: olha, não fique com medo, porque também este é um menino, ou seja, te foi acrescentado, né, pedido que você fez ao Eterno. O Eterno favoreceu-a com mais um filho. Né? Então, Jacob agora passa a ter 12 meninos, 12 filhos. Vayehi Betset Nafshah. E foi quando saiu a sua alma, que metar vatikra shemu ben oni. Então a sua alma saiu, né? A sua alma saiu do seu corpo, ou seja, a alma sai do corpo
o corpo vira um amontoado, né, um amontoado de pó, um amontoado de átomos. Né? Quem dá vida ao corpo é justamente o Ruach Elohim, que é soprado na narina, né, quando a gente nasce. Então, a partir do momento que esse Ruach é retirado, essa Nefesh é retirado, o corpo deixa de ter vida, o corpo passa a ser apenas um amontoado de átomos inerte. Né? Então, foi quando sua alma saiu, porque ela morreu. Né? Todos morrem. Na Escritura mostra que todos morrem. Que Metá, pois, morreu e chamou o seu nome Ben-Oni. Ben-Oni significa filho do meu pesar. Então, nós temos que na Torá, todas as crianças, quando nascem, recebem um nome, né? Recebem o nome de alguma coisa que está acontecendo naquele momento do nascimento. Né? E como ali ela estava com muito pesar, com muito sofrimento, porque a dor era intensa, o perigo de morte era intenso, né? Tudo aquilo que estava acontecendo com ela, ela chamou a criança de Ben-Oni. Né? Não pensou, né? Naquele momento ela não estava pensando em mais nada, né? Mas não pensou que essa criança no futuro, né, sempre que fosse chamada Ben-Oni, né, essa criança ia se lembrar, poxa, minha mãe morreu quando eu nasci. Né? Imagina o trauma desse menino, né, por toda a sua vida. Então o seu pai, né, vê a Vive, seu pai, né, Karalô Bini Amin, e seu pai o chamou de filho da minha direita, né? Filho da minha mão direita. Então, por que isso? Né? Porque o pai não queria que a criança tivesse esse trauma por toda a vida, o chamou de algo muito melhor, filho da minha ação, né? Filho do meu desempenho, do meu desenvolvimento, da minha ação, de tudo que eu fiz. Também conhecido como filho do sul. Por que filho do sul? Porque é muito simples, né? É muito simples isso. Filho do sul e Binyamin são sinônimos, porque naquela época, para se determinar os pontos cardeais, ou seja, para determinar as 4 direções que se pode ir, a pessoa acordava cedo, né, via lá onde é que o sol ia nascer, porque podia olhar, porque o sol ainda não estava com muita intensidade, era possível olhar para o sol. Né? Então, olhando para o sol aqui na minha frente, aqui é o leste. Né? Estica a mão direita, é o sul, estica a mão direita, é o norte, e atrás é o oeste. Então, filho da minha mão direita, o filho do sul, é a mesma coisa. Né? Hoje a gente faz diferente, a gente vira a mão direita para o sol, mas não está vendo, então não sabe se a mão direita está para cá, se está mais para lá um pouquinho, a gente pode errar feio nessa história. Não dá para olhar para o sol, né? Ao meio-dia, ou às 10 horas da manhã, você não vai olhar para o sol, senão você vai ter um problema na sua retina. Para determinar a posição do sol, tem que ser antes do sol nascer, quando ele começa a clarear no horizonte. Aí você tem condições de olhar para aquele ponto. Né? Então aí você determina os pontos cardeais. É como fazia Abraão, como fazia Isaac, todos os que peregrinavam por aquela terra. Vetamat Rachel, morreu Rachel, Vatikaver, e foi sepultada, e foi enterrada, Bederer, no caminho Efratá, no caminho para Efrat. Rif, ele é Beit-Lehem, ele é um vilarejo de Beit-Lehem, ele é uma vila de Beit-Lehem. Então, esse lugar em que ela foi enterrada é uma vila. Por que não levou, né? Por que ele não levou a sua mulher Rachel para Marpelá, né? Para a terra onde foram enterrados Abraham, que foi enterrado Sará, né? Sara foi enterrada em Marpelá, a terra comprada dos hititas. Né? Por que não foi enterrada também Rachel lá? Né? Porque ela morreu no meio do caminho. Naquele momento não se podia, né? Não se podia permanecer com um corpo morto
por mais de um dia, porque poderia contaminar todas as pessoas, o corpo entra em decomposição, existem várias bactérias que podem atacar, podem agredir as outras pessoas. Enquanto há vida, o corpo, as bactérias permanecem ali dentro, não saem, mas quando a vida desaparece, quando a alma sai, essas bactérias vão procurar outro caminho. Por isso que o corpo precisa ser enterrado muito rapidamente. Mas Yosef foi colocado num cofre lá e depois até Moshe o carregou, Por que pôde isso? Porque Yosef vai ser embalsamado pelos egípcios, Os egípcios tinham técnicas para embalsamar e evitar, essa decomposição do corpo. Então é diferente aí o tratamento. Rachel foi enterrada nesse local. Vayetzev Yaakov Metzeva al Kevu Hata Chiv Matzevet Ke Vachet Rachel al Hayom. E colocou Yaakov uma coluna sobre a sepultura. Ela é a pedra da sepultura de Rachel até o dia de hoje. Então nós temos aqui essa região aqui, Essa região aqui que foi colocada aqui, que aconteceu, que teve esse evento, é onde está o túmulo de Rachel. O túmulo de Rachel está por aqui, nessa região aqui, perto de Efrata. Naquela época foi construída ali uma coluna de pedra e depois construíram ali um tipo mausoléu para colocar, para registrar o local onde estão os restos mortais de Rachel. E aqui nós temos o caminho, esse caminho aqui em que ela morreu. Então esse é o local. Uma foto aqui que tem mais de 100 anos, aqui uma foto mais recente, não sei quanto tempo, mas mais recente que essa aqui. Nós vemos aqui também o caminho e uma foto mais recente, onde já está pavimentado, o local que recebe a visitação, mas você vê que pouca coisa mudou desde aquela época, foram feitas melhorias, mas o túmulo ainda permanece ali, o túmulo permanece ali para a visitação. Então aquele local onde não morria ninguém, o Monte Moriá, morreram Devorá e morreu Rachel. Vaissá Israel Vait Ahalô Mecha Leá Lemigdal Eder. Partiu Israel e armou sua tenda além de Migdal Eder. Migdal Eder, a palavra Migdal significa torre, Migdal é uma torre, Eder é um rebanho. Então é a torre do rebanho. Então era um local que tinha uma torre, uma torre de pedra ali, Os pastores levavam lá seu rebanho para pastar lá embaixo e ficavam lá de cima observando, se tinha algum perigo para o seu rebanho, sejam animais, sejam ladrões, enfim, qualquer coisa que pudesse ameaçar. Então era fácil ter esse controle sobre os animais. E nós vemos aqui, nós vemos que essa torre, essa Migdal Eder, ela faz parte do vilarejo de Efrat, ela faz parte do vilarejo de Efrat, e ela tem uma importância muito grande mais à frente, porque é nesse local que vai nascer Davi, Davi vai nascer nesse local, Davi que se tornará um rei, Davi Amélia, como disse o Eterno, de você virá muitos reis lá na frente, lá na época de Davi, que vai ser muito, muito tempo na frente, Davi vai nascer exatamente aqui. Então nós vemos aí
que Yaakov armou a sua tenda além de Migdal. Ele devia estar muito entristecido com a morte da mulher que ele amava, né? Então ele resolveu armar sua tenda. Quando a Torá diz armar sua tenda, é porque ele vai ficar algum tempo aqui, não vai ser aquele negócio de dormir 1, 2 noites, né? Para dormir 1, 2 noites não arma-se uma tenda, arma-se apenas uma cobertura para a pessoa dormir embaixo, dorme no chão mesmo, né? Para todo mundo ali dorme, como se fosse um acampamento a céu aberto, mas aí quando arma a tenda, né, já tem um trabalho maior, significa que você não vai montar uma tenda para ficar ali só de um dia para o outro, você monta a tenda porque vai ficar vários dias. E foi isso que aconteceu, né? Vai acontecer uma coisa ruim, né? A desobediência vai levar aí a um outro problema. Já aconteceram vários problemas sempre que ele parou e agora vai acontecer um outro. Então, ele armou a sua tenda certamente entristecido pela morte da sua mulher, e aí o que ele faz? Né? Quando morreu Rachel, né? Ele pegou as suas coisas e foi para a tenda de Bilha. Bilha, que era a serva de Rachel, né? A serva da mulher que ele mais amava. Bilha e Zilpa eram também mulheres de Yaakov. Yaakov era o Baal delas, né? Porque no momento que ele teve filho com elas não poderiam ser mais de nenhum outro homem, mas não eram esposas, eram aquelas mulheres, né, que muitos chamam de concubina, amásia, amante, né, mas na verdade é uma mulher que era a mulher dele, não tinha os direitos da esposa, mas elas tinham o respeito, a admiração, o cuidado deles como se fosse a mulher dele. Então ele, em vez de ir para a tenda de Léa, que era a mulher com quem ele casou, com quem teve até uma festa, foi a única festa de casamento que ele teve, foi com Léa, né? E aí ele não vai dormir, né? Muda lá para o quarto, para a tenda de Léa, né? Então nós vemos aí que ele, né, comete esse ato porque ele não se ligava muito a Léa, ele não tinha muito amor, não tinha afeição por Léa, né? Então nós vemos que isso vai levar a um outro incidente. Vayechi bishikon Israel. E aconteceu enquanto Israel, Baaretz, vivia na terra. Haichi Vayeled, e deitou-se Reuven, Vaishkav et Bilha, Pilemesh Aviv. Né? E aconteceu enquanto Israel vivia na terra, que deitou-se Reuven e copulou com Bilha. Então nós temos aqui a mesma palavra, né? A mesma palavra, Vaishkav, a mesma palavra que foi usada lá no verso 34:2 que vimos pela manhã, quando Shechem, né? Shechem se deita e copula com Diná. Então é a mesma palavra, ou seja, foi um ato sexual não consentido, uma violência, um estupro. Né? Então o que ele fez aqui? Reuven, né, revoltado com essa ação de Yaakov, não preferia a mãe dele, força um ato sexual com Bilha, numa tentativa de agredir Yaakov, uma revolta, né, uma revolta aí que ainda era um homem muito novo aí, certamente, né, fazia muita besteira, e aí comete essa besteira. Se deita com ela, que era a amásia, a amante, a concubina, o nome que você quiser, mas sempre lembrando que ela não era uma mulher vulgar, ela tinha como Baal Yaakov, ela trabalhava na casa, mas ela tinha relação
com Yaakov, porque ele era o seu Baal, Aviv, o pai de... o Baal dela era o Aviv de Reuven, o pai de Reuven. Vaishma Israel, e ouviu Israel, certamente, né? Certamente isso não foi alardeado, isso não foi divulgado, mas certamente Bilha falou com Yaakov, né? Falou com Yaakov, não fez nenhum alarde, ele só vai demonstrar para Reuven que soube do assunto quando for fazer a bênção lá no final do livro de Bereshit. Nós vamos ver a bênção e Yaakov vai se lembrar dessa situação aqui. Vai rivne Yaakov Shenem Assar, e foram os filhos de Yaakov 12. Então a Torá está dizendo que mesmo com essa situação toda, né, o Yaakov não desfilhou, né? Podia ter falado para Reuven, olha, já que você fez isso, agora você vai sair da minha casa, vai sair da minha família, não vai pertencer mais à minha família. Então você cometeu uma transgressão muito grande. Ele não, ele vai ficar quieto e vai permanecer com seus 12 filhos. Reuven vai ser o pai de uma das tribos, né, de Israel. Então, esse ato aqui foi uma transgressão. Depois nós vamos ver mais à frente, na porção Kedoshim, que o Eterno diz, né, que você não deve se deitar com a mulher do seu pai, seja ela sua mãe ou não, né? Não pode haver um incesto, não pode ser sua mãe, mas se o seu pai casar de novo, né, com outra mulher, você não pode se deitar com ela. Então aqui a Torá está nos mostrando todas as coisas erradas que acontecem para que a gente não cometa, e depois o Eterno vai resumir isso tudo numa lista do que são as transgressões, né, do que ele proíbe. Então nós vamos ver aqui que Yaakov se casou com uma irmã, com uma mulher, e depois com a irmã dessa mulher. O Eterno vai dizer mais lá na frente que isso não é permitido, isso é uma transgressão, isso vai criar um problema entre as mulheres. Você vê o problema aqui, né? Você viu o problema aí nas porções passadas, né? Yaakov lá com o problema entre Leia e Rachel. Então nós vamos vendo na Torá todos os exemplos que são os exemplos das transgressões, né? Para que a gente aprenda com esses erros e não cometa esses erros na nossa vida, no nosso dia a dia. E aqui a Torá vai nos trazer, né, aqui a genealogia de todos os filhos de Yaakov. Os filhos de Leia foram o primogênito de Yaakov: Reuven, Shimon, Levi, Judá, Issachar e Zebulun. E ainda temos a Diná, né? A Diná não aparece porque ela não vai ser a mãe de nenhuma tribo. Os filhos de Rachel foram Yosef e Binyamin, e os filhos de Bilha, serva de Rachel, foram Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, foram Gad e Asher. Então esses foram os filhos de Yaakov que nasceram para ele em Padã Aram, né? Se bem que Binyamin nasceu aí no meio do caminho, né? Ele nasceu na beira da estrada ali, naquele caminho, naquela situação que nós estudamos agora há pouco. Vaiavô Yaakov el Yitzhak, e foi Yaakov a Yitzhak, Aviv, seu pai, Mamre, Manre, né? Manre, na terra de Manre, Kiriat Arba, ou seja, na terra de Kiriat Rabá, Beron, que é Hevron, né? Hevron, Asher, Gan, Shan, Avraham e Yitzhak. Hevron, onde estrangeiros ali, né? Eles eram estrangeiros ali, viveram Avraham e Yitzhak.
Então Abraão e Isaac viveram nesse local como estrangeiros em Kiriat Arba. Por quê? Porque eles não tinham posse da terra, eles não tinham casas, eles tinham tendas. Eles viviam em tendas nesse local. Eles não podiam fazer uma casa porque a terra não era deles. Eles ficavam ali, aí chegava o proprietário da terra, criava uma confusão, eles se movimentavam para todos os lugares, né? Porque a terra não era deles. Então eles viveram como estrangeiros ali. Vayehi imei Itzhak meat shana shemonim shana. E foram os dias de Itzhak 180 anos. Então nós vemos aqui, né, a Torá sempre expressa o número, os anos de vida como os dias de vida, né, porque você vive um dia de cada vez, você vive dia a dia, é em cada dia que a gente vive. Então a Torá sempre nos lembra isso, né, que nós temos que viver um dia de cada vez. Você não vive um ano de cada vez, né, você vive um dia. Você tem que comemorar cada dia que você vive, cada dia que você está vivo, que pode ser o último. E aqui nós vemos que nós estamos tratando de um tema, né, que não aconteceu na sequência dos fatos que nós estamos narrando. Nós estamos aqui, a Torá está trazendo um fechamento para a história de Itzhak. Nós vimos lá o período que ele nasceu, todas as dificuldades do seu nascimento, nós vimos lá o momento do seu casamento, os seus filhos nasceram, tudo que aconteceu durante a sua vida, e de repente ele parou de aparecer e passou a aparecer Yaakov, né? E agora nós finalizamos aqui com a morte, né? Com a morte de Itzhak. Essa morte não vai acontecer nessa sequência, ela vai acontecer muito tempo na frente, porque nós vimos lá atrás, né, que quando Yaakov nasceu, Itzhak tinha 60 anos, né? A mulher dele era estéril e Rivka era estéril e demorou a ficar grávida, então só ficou grávida 20 anos depois que se casaram. Quando Itzhak morreu, Yaakov então tem 120 anos, ele morreu com 180 menos 60, deu 120. E aí nós vamos ver mais à frente que Yosef vai ser vendido a Mitzrayim com 17 anos e Yaakov vai para Mitzrayim com 130 anos. E quando Yosef tem lá 39 anos, são 2 anos, passaram 7 anos de fartura na terra e passaram quase 3 anos de fome na terra. Então Yosef tinha 39 anos, né? Ele passa a ser gestor lá com 30 anos. Então ele passou aí 7 anos de fartura, mais 2 anos de fome. Então ele tinha 39 anos. E nesse momento aqui, em Migdal Eder, que eles estão em Migdal Eder, Yaakov tinha 108 anos. Então, quando ele vai acompanhar a morte do seu pai, ele tem 120, ou seja, tem 12 anos mais à frente. Mas isso é tratado aqui para finalizar, né, para finalizar a história de Itzhak. E o mais interessante é justamente o próximo verso. Vai Givá Itzhak, vai Mat, vai Asef el Amav, Zaken Sheva Yamin, vai Keveru Oto Esav ve Yaakov Banav. E exalou Itzhak e morreu e foi reunido ao seu povo. Né? Então é assim que toda a morte é tratada na Torá, né? Tanto Itzhak, quanto Yaakov, quanto Moshe, quanto Miriam, quanto Aharon, todos vão ser reunidos ao seu povo. É assim que o Eterno trata essa morte, é reunido ao seu povo, aos seus ancestrais. Idosos a quem, né? Idoso,
Shevá e pleno, né, pleno de dias, e o sepultaram Esav e Yaakov e seus filhos. Vejam que aqui nós temos Banav, os filhos de Yaakov, não os filhos de Esav, né, só os filhos de Yaakov. Por quê? Porque se a gente tivesse aqui Banav e Ren, seriam os filhos de todos os dois, mas aqui só está falando dos filhos de Yaakov, porque todos viviam próximos dele, né? Todos viviam próximos dele aqui naquele, nós vamos ver mais à frente, né? Todo um episódio aí da vida de Yosef, nós vamos ver que os filhos moravam próximos do pai. Já Esav, nós vamos ver a partir de agora que Esav se mudou, Esav foi morar, né, na região de Seir, na região que é a região edomita, né? Então a região que ele habitava era um pouco longe, então só ele foi no enterro, né, no enterro de seu pai. Então agora nós vamos ver a genealogia de Esav, né? Esav, que é Edom. Edom. Por que Edom? Porque ele nasceu avermelhado, ele nasceu com os pelos avermelhados, ele era ruivo, então ele era chamado de Edom, né? Dam é sangue e também a cor vermelha, né? É sangue e o sangue é vermelho, então a cor vermelha é chamada Dam. E ele é Edom, né? Edom é o nome que ele tem, é o nome da região, então onde ele vai habitar passa a ser a região de Edom, e o povo que vem dele é o povo edomita, né? Então o povo edomita, quando você ouvir a gente falar aqui na Torá, ou quando você lê alguma coisa sobre edomita, você sabe que são os descendentes de Esav, né? Ivri, hebreu, né? Hebreu, filho de Isaac e filho de Avraham. Esav tomou mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hiti, e Oholivamá, filha de Aná, filha de Tsiveon, o Rivi. Então nós temos aqui a palavra Hiti, a palavra Rivi. Hiti é aquele povo de quem Avraham comprou, né? Comprou a terra onde fez o túmulo de Sara, a terra comprada de Het, né? Het é o Hiti, o Hitita, né? Traduzido como Hitita. Então esse é o povo, né? Esse povo que está aqui. Então é um povo cananita, e nós vimos lá no que Esav tomou mulheres cananitas, uma hitita e uma rivita. Esse Rivi aqui é que é um pouco estranho da gente pensar, porque Rivi é um povo que habitava lá próximo do monte Hermon, onde nasce o Yardem, né? Então nós vemos aí que era muito distante para ele ter se casado com essa mulher, ter tomado uma dessas mulheres como esposa. E nós vamos ver que tem algumas coisas pouco compreensíveis aqui no texto, né? Vamos lembrar, né, mais um pouquinho à frente, mas vamos lembrar que ele também tomou Basemate, a filha de Ismael, irmã de Nevaiot. Então, quando a Torá traz aqui filha de Ismael, irmã de Nevaiot, ela está dizendo que Ismael já tinha bastante idade, né, e não pôde proceder ao processo de casamento, ou seja, fazer aquela festa, receber o dote, né. Quem fez isso foi o seu primogênito, seu filho mais velho, Nevaiot, né. Nevaiot, então, é o filho mais velho de Ismael, e é ele que dá a sua irmã em casamento, né? Basemate, ele dá a sua irmã em casamento para Esav. Então, consentimento de Ismael, mas Ismael consentiu, mas certamente ele faleceu antes dessa união acontecer, né? Então, por isso que a Torá nos traz aqui que ela é irmã, né? Irmã de Nevaiot. Mas se você lembrar bem, se você lembrar lá do capítulo 26, verso 34, ele diz lá atrás outras palavras, né, umas palavras um pouco diferentes.
Era Esav da idade de 40 anos e tomou como mulher Yehudite, filha de Beeri o Riti, e Basemate, filha de Elon o Rivi. Então nós vimos aqui que nós temos aqui outros nomes e aqui é Rivi em vez de Riti. Aqui são duas Rititas. E aqui nós temos uma Riti e as duas Riti, lá nós temos uma Riti e uma Rivi. Vamos ver aí, né, como esclarecer essa dúvida. E mais, né, essas duas mulheres aqui eram cananitas, eram mulheres que cultuavam deuses, que tinham promiscuidade sexual, enfim, todos os defeitos lá que os cananitas apresentavam. Né? Então, os pais Yitzhak e Rivka não gostavam muito dessas mulheres. Ele casou, né, contam os sábios que Esav era um nome que ele buscava muitas mulheres, ele tinha muitas mulheres, ele seduzia as mulheres, ele se relacionava com mulheres casadas, ele era um caçador, né? Era um caçador nesse sentido. E aos 40 anos, a mesma idade que seu pai casou, a mesma idade que Yitzhak casou, ele resolveu quietar o facho, né? E aí se casou. Então, por isso que a Torá apresenta aqui 40 anos e tomou como mulher Yehudite e Basemate. Como seus pais não gostavam dessas duas mulheres, não se sentiam bem com essas duas mulheres, ele vai procurar uma prima, né, uma prima Mahalat, e foi Esav a Ismael e tomou Mahalat, filha de Ismael, filho de Abraham, né, irmã de Nebaiot, sobre suas mulheres por mulher. Então ele se casa com uma prima ismaelita, mas que também era ivrite, né, como seu pai, era sobrinha do seu pai Yitzhak, né, irmã por parte de Abraham, né, era Ismael, era irmão por parte de Abraham, é irmão de Yitzhak. Então ele se casa com essa mulher chamada Mahalat, né, e passa a considerar essa mulher por cima das outras, né, acima das outras duas. Então ela passa a ser a mulher número 1. Né? A mulher número 1 dele é essa, as outras duas passam a ser a 2 e a 3. Né? Então, dessa forma que ele fez aí o seu casamento. Isso, logicamente, vai trazer muitos problemas. Então vamos fazer aqui um quadro, um resumo, né, para que você veja aqui, né, como é essa situação, como é que a gente pode entender essa situação. Nós vimos lá no verso 26 e 34, Yehudite e Basemate, uma Riti e uma Rivi, mas a gente já sabe que tem algum erro aí, que são duas Riti, né? Nós vimos que são duas Riti, não pode ter Rivi aqui nessa história. E Mahalat, que é Ivri. E agora nós temos aqui, né, nós temos nesse verso que ele casa com uma mulher chamada Adá, que é Riti, e Oholivamá, que é Rivi, né, que é Rivi, mas não é Rivi, né, não é Rivi porque Oholivamá é filha de Aná, e Aná, como nós veremos mais à frente, ela é da tribo Hori, né, da tribo Hori, não Rivi. Então houve um erro aqui no verso 36:3, né? Essa palavra erro aí, ela é só uma forma da gente dizer que tem alguma coisa aqui que a gente precisa investigar. Não, a Torá não está errada, não estou dizendo que a Torá está errada, ao contrário, né? Nós é que não conseguimos captar a mensagem que ela está nos trazendo. E nós temos Basemate, que é, né, nos dois casos ela é descendente, filha de Ismael, que é filha de Abraham também, né, e irmã de Nebaiot. Então aqui nós temos essa situação correta. Então, o que eu considero que aconteceu? Né? Nós podemos ter algumas situações que aconteceram aí para trazer essa pequena confusão nesses nomes. Primeiro que o verso 26
capítulo 26, 34 e 28, 9 não são genealogias, são apenas uma narrativa no texto, né? Não precisava nem ter os nomes das mulheres, poderia ter dito duas mulheres hititas e a filha de Ismael, sem precisar dizer os nomes, né? Yehudit é Oholivamá. Houve um erro aí, né? Moshe escreveu o nome da nação de Oholivamá de forma incorreta, né? Escreveu Rivi em vez de escrever Rori, e o nome também, né? O nome também não era correto, porque esses Rivi ficavam lá muito distante dessa região, lá perto do Monte Hermon, né? Então isso não deve ter, né? Não deve ter sido escrito corretamente. Isso é uma situação. A outra situação é lembrar que Moshe não viveu na época de Bereshit, né? Ninguém viveu na época de Bereshit, na verdade, né? Porque foram milhares de anos. Mas a gente entende que de Shemot a Devarim, Moshe estava escrevendo o que o Eterno dizia, mas ele estava vivendo todos os momentos, né? A partir do momento que ele cresce, que ele passa os 40 anos lá com o faraó e os 40 anos no deserto, ele estava lá sabendo o que estava acontecendo quando escreveu, né? Ele escreveu sabendo que ele tinha vivido todos aqueles momentos. Então, de Shemot a Devarim, nós temos Moshe participando de toda a história. Mas Bereshit ele apenas ouviu o que o Eterno falou e registrou, mas pode ser que ele ouviu uma palavra e escreveu outra, não ouviu direito, não entendeu direito, não sabia como escrever, né? Ou então a solução que eu acho que é a mais correta, que é justamente o Eterno deu esses nomes de forma a gente fazer essa confusão, porque dentro do texto nós temos códigos, né? E essas palavras têm que ser essas, porque senão os códigos deixam de valer. Quais são os códigos? Não sei, né? Vamos procurar esses códigos, tanto nos versos 26, nos capítulos 26 e 28, como aqui no 36. Então nós temos que considerar isso. Temos que considerar também, né, que esses nomes mudaram, o nome das mulheres mudaram, porque isso era muito comum, a mulher casada mudava de nome, mudava para não haver uma confusão, por exemplo, já existia duas Basemates, então Esav começou a chamar Mahalat de Basemate, Basemate ficava lá confusa, então vamos mudar esses nomes aqui, que era muito comum mudar nome na época, né? Você lembra de Isca? Você sabe quem é Isca? Isca foi uma menina que nasceu, né? E era tão graciosa, tão bonita perto da sua família, que o seu pai começou a chamá-la de minha princesa, Sarai, né? E ficou esse nome durante a vida toda, né? Durante a vida toda, o nome dela era minha princesa, Sarai, quando o Eterno muda esse Yud desse nome para uma rei. Então Sarai passa a ser Sara. Então o seu nome foi mudado, mas o seu nome vamos lá no registro, né, no cartório, ver o nome dela está lá na certidão de nascimento, Isca, né, Isca e não Sarai, não Sara, mas é o nome que ela era conhecida, né? Então isso acontecia naquela época, um apelido que virava o nome. Avram passa a ser Abraham, né, o Eterno muda o seu nome. Nós vimos agora Yaakov passa a ser Israel. Nós vimos também, vamos ver lá na frente, né? Vamos ver lá na frente que o braço direito de Moshe, né, que estava com Moshe o tempo todo, que ajudava Moshe o tempo todo, vai servir lá como espia, e o seu nome passa de Oshea para Yehoshua. Moshe muda o seu nome e depois ninguém mais chama ele de Oshea, ninguém mais vai tocar no nome dele como Oshea, né? E hoje nós estudamos aqui no canal, no Momento do Debate, nós estudamos o livro de Yehoshua, né, o primeiro livro dos profetas, que é logo o momento que eles entram na terra prometida. Então, nós vemos aqui, né, todas essas situações que podem ser verdadeiras. Agora vamos então, né, na genealogia de Esav, vamos tratar com esses nomes aqui, porque são esses nomes que vão gerar os descendentes de Esav. E eu vou correr um pouquinho porque nós temos pouco tempo, né? Já são 1h30 aqui, a gente tem
bastante coisas a tratar nesse capítulo. Gerou Ada para Esav, a Elifaz e Basemate gerou Reuel. E o Holivamá gerou Yeush e Elan e Korah. E esses foram os filhos de Esav que nasceram para ele na terra de Canaã. Guarde esse nome Korah aqui, não tem nada a ver com o Korah que nós vamos ver em Bamidbar, mas é apenas um nome comum, né? Mas nós vamos ver já já que vai acontecer alguma coisa com esse cidadão aqui, né? Esse cidadão e esse tal de Elifaz aqui também nós temos que ter na memória, daqui a pouco nós vamos lembrar deles. E pegou Esav suas mulheres e seus filhos e filhas e toda a alma, ou seja, toda pessoa que estava com eles, na sua casa, o seu gado e todo animal e tudo que recebeu, ou seja, tudo que existia para ele, tudo que o Eterno permitiu que ele recebesse, que ele usasse no seu dia a dia, que adquiriu na terra de Canaã e partiu para uma terra à frente de Jacob, seu irmão. Por quê? Porque eles aqui nós vemos no verso seguinte, pois existiam muitas posses para se assentarem juntos, e não poderiam na terra ser sua residência, para levarem à frente de seus negócios. Eles tinham muito gado, muito rebanho, né? muita coisa que eles tinham para negociar, então eles não podiam se assentar na mesma terra para fazer negócios com outras pessoas, então eles tinham que se separar, né? E como aconteceu com Avraham e Lot, né? Eles tinham muito rebanho, muito gado, e aí, né, havia briga entre os seus empregados, e o que aconteceu? Né? Avraham disse para Lot, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então é isso que aconteceu, né? É isso que aconteceu lá e é isso que acontece aqui, né? Os dois são muito ricos, os dois têm muitas coisas, e aí, né? Então, um vai para um lado, o outro vai para o outro. E Edom, né? Edom foi para a terra de Seir, assentou-se Esav na montanha de Seir. Esav é Edom, nunca esqueça que Esav é Edom, né? Essa é a genealogia de Esav, o pai de Edom, na montanha de Seir, né? Então, Edom, né, o Esav vira o pai de toda aquela nação que vai nascer nessa região de Seir, que é a nação edomita. Esses são os nomes dos filhos de Esav. Elifaz, filho de Adá, esposa de Esav. Reuel, filho de Basemate, esposa de Esav. Então, os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Tsefo, Gaitã e Kenaz. E Timená foi concubina de Elifaz, filho de Esav, e ela gerou para Elifaz Amaleque. Esse é o maledeto Amaleque que nós vamos ouvir muito, né, até na história do rei Shaul, né, o rei Shaul que é morto por um descendente de Amaleque, né, que recebeu como ordem acabar com o reino de Amaleque e não fez isso, poupou a vida do rei e dos animais e no final foi morto, né, foi morto o rei Shaul porque desobedeceu ao Eterno, por causa desse Amaleque aqui, que é um edomita, né, um descendente de Edom. Esses foram os filhos de Adá, mulher de Esav. Então, nós vamos ver já que essa Teminá aqui, né, a concubina de Elifaz, na verdade era filha dele. Né? Elifaz, esse cidadão aqui, né, esse cidadão aqui, filho de Esav, com Adá, né, Adá era uma mulher hitita, então trazia lá aqueles costumes cananitas. Esse rapaz aqui tem um caso com uma mulher, né, uma mulher de Seir, né, Seir que vai ter vários filhos. Um filho dele, a mãe era uma mulher que teve o filho Lotã. Então Elifaz tem um caso com essa mulher, né, e essa mulher vai ter uma filha chamada Timená, e quando essa menina cresce, o Elifaz tem uma relação com a própria filha, e tem aí o Amaleque. Né? Então, uma relação incestuosa, uma relação adúltera e incestuosa. Né? Então, nós vemos aí
que Elifaz não era também, né, não era também de boa, digamos, de boa índole. Né? E são os filhos de Reu, Nahat e Zerar, Samá e Missá. Esses são os filhos de Basemate, esposa de Esav. E esses são os filhos de Oholivamá, a filha de Aná, a filha de Tsiveon, esposa de Esav, e gerou para Esav Eush, e Elã e Corá. Né? Presta atenção nesse nome que ele vai aparecer numa outra situação. E foram chefes dos clãs dos filhos de Esav, ou seja, das tribos de Esav, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esav, o chefe Temã, chefe Omar, chefe Tissef e chefe Kenaz, ou seja, todos os seus descendentes, o chefe Korah, né, chefe Gaetã, chefe Amaleque. Esses foram os chefes da terra de Edom, os filhos de Adá. Ué, mas Korah não é filho, né, não é filho de Oholivamá? Como é que aqui ele aparece como os filhos de Adá? Por quê? Né? Porque o tal do Elifaz, né, o tal do Elifaz teve um caso, né, um caso com Oholivamá, mulher de seu pai Esav. E Oholivamá tem um filho chamado Korah. Korah, que é filho de Oholivamá com Elifaz. Né? Então, ele é chefe, ele passa a ser filho de Adá, mas ele é também, né, ele é também descendente de Adá, né, Adá que é o pai de Elifaz. Então nós vemos aí que existia uma promiscuidade muito grande, por isso que a gente vai ver na porção Kedoshim que o Eterno diz, né, que é a abominação à relação sexual, né, que a relação sexual é aquela hedionda, né, aquela relação que se tem incesto, que se tem relação com a mulher do pai, que se tem relação com a mulher do filho, enfim, todas essas relações são abomináveis, segundo o Eterno. Né? Então nós vemos que Elifaz teve relação com mulher casada, teve relação com a própria esposa do pai, que não era mãe dele, né, mas teve uma relação incestuosa com a sua filha, né, a sua filha Timená. Esses são os filhos de Reuel, filho de Esav, filho Nahat, chefe Zerá, chefe Shamá, chefe Mizá. Esses foram os chefes de Reuel na terra de Edom, os filhos de Basemate, a esposa de Esav, né, Basemate, que era Ivrit, né, que era filha de Ismael. E esses são os filhos de Oholivamá, esposa de Esav, chefe Eush, chefe Elã e chefe Korah, né, o mesmo Korah que estava na outra lista. E esses são os chefes de Oholivamá, filha de Aná, esposa de Esav. Esses foram os filhos de Esav e esses seus chefes. Ele é Edom. Estes foram os filhos de Seir, o Hori, habitantes locais da terra, Lotã e Shoval, e Tsiveon e Aná. Eu estou colocando o texto dessa maneira porque eu estou trazendo para vocês a tradução, né, a tradução letra a letra aqui do texto em hebraico. Né? Não é a tradução que você vai encontrar na sua escritura, na escritura que você tem aí na sua casa, porque eu estou querendo não fazer um texto literário, mas apenas trazendo para você a tradução direta para você entender como o texto seria escrito em português, trazido diretamente do hebraico. Então nós não temos vírgula, nós temos o conectivo é. Né? Então muitas vezes a gente coloca a vírgula para facilitar no nosso idioma, mas no hebraico não existe isso. Né? Então é preciso prestar um pouquinho de atenção, né, e me desculpar aí por algumas frases que muitas vezes vão ser difíceis de se entender, mas é porque eu estou tentando trazer para vocês, né, a tradução do hebraico, né, não é a tradução que está aí nas Bíblias vendidas, né, ou que são baixadas da internet. Nós temos aqui Tsiveon e Aná como irmãos, né?
Vamos ver daqui a pouco que aparece uma outra relação entre eles. Seir era um cidadão que dominava aquela região, né? E aqui é trazida a sua genealogia, porque dentro da sua genealogia vão ter pessoas que vão estar relacionadas com a genealogia de Esav. Então, por isso que o Eterno colocou eles aqui, né? Poderia não ter colocado esses nomes, mas nós vamos ver que tem pessoas aqui, nós vimos lá já atrás que Oholivamá era filha de Aná, então está vendo, dizendo aqui de onde vem esse tal de Aná, né? Esses foram os filhos de Lotã, Hori e Reimã, e a irmã de Lotã foi Timená, ou seja, a irmã de Lotã não é irmã desses dois. Por quê? Porque é irmã apenas da mãe de Lotã, né? Então o pai dessa menina aqui, dessa menina Timená, era um filho chamado Elifaz, né? E Hori é um filho de Seir que vai ser tão importante na história que toda a nação vai ser conhecida como nação de Hori, né? São os Hori, vão ser um dos filhos de Seir, né? Que passa a ser a referência para toda a nação, né? E esses os filhos de Shoval, Alvan, Manahat, Elvai, Shefu e Onã. E esses os filhos de Tisveon e Ayá e Aná. Ele é o Aná que encontrou mulas no deserto ao pastorear as jumentas para Tisveon, seu pai. Então, os filhos de Tisveon é Ayá e Aná, ou seja, Tisveon era irmão de Aná, mas aqui ele é pai de Aná. Então, como é que ele é pai, né, e é irmão ao mesmo tempo? Porque ele teve uma relação incestuosa com a sua mãe, e sua mãe teve um filho. Então, o filho da mãe dele é irmão dele, mas o filho dele é filho dele. Então, o menino era irmão, né, irmão e do seu pai, e ao mesmo tempo, enfim, é uma confusão aí que só, né, só rindo para a gente, né, entender. Seria cômico se não fosse tão trágica essa relação. Por isso que o Eterno vai dizer, olha, essas relações são abomináveis, são proibidas, né? Você não deve manter relações com a sua mãe, com a sua filha, com a mulher do seu pai, com a irmã da sua esposa. Então, o Eterno nos dá os exemplos todos dentro da Torá e depois ele coloca isso como uma regra, ele te deu os exemplos para você aprender o que acontece quando essa situação, né, foi uma transgressão. Então seria muito maravilhoso se ele só colocasse as regras e não desse exemplo, né? A gente ficaria no escuro, né? O que pode acontecer? Então já viu aqui que acontece muita coisa ruim. E esse cidadão aqui, Aná, né, o que ele vai fazer? Ele vai pastorear lá as ovelhas do seu pai, e aí, né, o que ele faz? Ele pega uma égua, né, que é a fêmea do cavalo, ele pega uma égua e faz ela cruzar com um jumento. Então ela fica prenha e tem uma mula, né? A mula, ela não tem os caracteres genéticos de um ser, então ela não se reproduz. A mula não se reproduz, ela é o cruzamento de um jumento com uma égua. Então ele era um sujeito que foi fruto de uma relação abominável, e ele traz para a natureza essa abominação, né? essa mutação genética, essa alteração genética num animal criado pelo Eterno. O Eterno não criou mula, o Eterno criou jumento, o Eterno criou cavalo, criou a égua. Então, criou um jumento, criou a jumenta, e aí vem um cidadão desse e promove essa ideia aí que dá, né, que tem problemas, né, e até os dias de hoje o ser humano comete aí alterações genéticas em muitas coisas graças a essa invenção de Aná. E os filhos de Aná foram Dishon e Oholivamá, a filha de Aná.
E os filhos de Dishon foram Xandão e Eshban e Itran e Caram. E os filhos de Etzer foram Bilhã, Isavam e Acã. E os filhos de Dishan foram Uts e Aram. Né? Então, nós temos aqui que os chefes dos Hori, chefe Lotan, chefe Choval, chefe de Siveon, chefe Aná, chefe de Shon, chefe Etzer, chefe de Shan, eles foram chefes do Hori, segundo seus chefes da terra de Seir. Então toda essa região de Hori teve vários clãs, vários reis, né, que vão aí, né, que foram descendentes de Seir, que dominava aquela região por um longo tempo. Quando Esav chegou, como ele casou com o Holivamá, ele era da família, ele pertencia à família, então ele foi se chegando, né, se aproximou daquele povo e depois a região se tornou a região edomita. Né, a região edomita, por quê? Porque Esav, a descendência de Esav, tomou conta de toda essa nação que era Hori. Então aqui eu fiz um pequeno diagrama para você, né, uma árvore genealógica aqui para você ver aqui a parte de Esav, essa parte aqui de cima, e essa citação dos filhos de Seir, né, dos filhos de Seir trazidos aqui embaixo. Então você vê aqui uma ideia aproximada, tudo tirado aqui desse capítulo, né, fazendo isso aqui com cuidado, você vai verificar, né, se esses dados estão corretos. Então nós temos aqui os filhos de Esav nascidos em Kenaã, que foram esses aqui Basemate, que é ismaelita, essas duas aqui, uma é Riti e a outra é Hori, que vem daqui de baixo, né? Ela vem daqui, ela é filha de Aná. Aná é ao mesmo tempo filho de Tsiveon e irmão de Tsiveon, porque ele teve um caso com a própria mãe. E aqui nós temos Lotan, que teve uma irmã chamada Timená, porque teve uma relação com a mulher de Seir, né? A mulher de Seir que era a mãe de Lotan, teve essa menina Timená, que não é considerada descendente de Seir, mas ela passa então depois também a ser concubina de Elifaz e tem o maledeto, né? O maledeto Amaleque, que vem dessa relação incestuosa. Então nós temos aqui 12 clãs de Edom, como é tratado nos textos, né? Você olhar lá, os chefes são os chefes desse clã: Teimã, Omat, Sef, Gaetan, Kenaz, Yeush, Elan, Korah, né? Nahat, Kerar, Zerar, Chamá e Mizá, né? Mizá também é um chefe de clã. E nós temos mais um clã, que é o clã do maledeto Amaleque, né? Então esse 13º clã é o clã que o Eterno manda exterminar, não porque ele é filho de uma relação incestuosa, não porque ele seria o 13º, mas porque eles atacam o povo israelita no momento que eles saem, né, que eles saem do Egito, que eles atravessam o mar, vão para o deserto, estão totalmente despreparados, cansados, não estão preparados para a batalha, e os amalequitas vão lá guerrear contra o povo de Israel, os filhos do Eterno, né, o povo do Eterno. Então, é por isso que o Eterno manda eliminar esse povo. Né? Então, nós temos aqui algumas relações incestuosas, Korah, né, o Olivamá, nós temos Timená, nós temos Aná, enfim, muitas relações incorretas que foram acontecendo naquela época. E depois nós tivemos reis na terra de Edom, seus descendentes, né? O Eterno disse que teriam reis para os filhos de Jacó, vão ter reis mais lá na frente, né? Mas também teve reis para o povo de Edom, os edomitas. E nós vamos ver algo muito interessante aqui, os reis que reinaram, né? Belá foi um dos reis que reinou. Quando Belá morreu, nasceu
no seu lugar entrou Iovav. Iovav foi o segundo rei. Depois nós temos o terceiro rei, que foi Usham, né, quando Iovav morreu. Então não vou ler o texto porque você pode depois acompanhar o texto, né, e traçar aqui. O que eu quero mais é ver esses números que estão aparecendo aqui, né. Depois que morreu Usham, entrou Haddad no seu lugar, né, todo o povo edomita, os reis edomitas descendentes de Esav. Depois de Haddad, Samlá, e depois de Samlá veio Shaul, né? Shaul, que é um nome muito comum, vai ser o nome do filho de Diná, vai ser o nome do rei, né? Rei Shaul, vai ser o nome de Shaul Achaliah, conhecido como apóstolo Paulo, né? Então é um nome bastante comum. Depois de Shaul veio Baal-Hanan. Depois de Baal-Hanan veio o Hadar, né? Hadar. E nós vimos então 8 reis que vieram de Edom. E 8 vezes nós vimos ontem, né, que Yaakov chamou Esav de meu senhor. Então, quando ele chama Esav de meu senhor, Edom é retribuído, né? Esav é retribuído com 8 reis, né? Com 8 reis em sua descendência. Claro que Esav não viu nenhum, mas a sua descendência, a sua casa, teve esses 8 reis, justamente porque Yaakov se colocou frente a ele como um servo, né? Chamando ele de meu senhor, ou seja, foi essa manifestação de humildade de Yaakov perante Esav que permitiu, né, que fez com que o Eterno colocasse esses reis magnânimos lá nessa região, né? Então nós vimos aí, né, nós vimos ontem esses números aparecendo. Eu não comentei com vocês porque eu queria trazer hoje para vocês a relação daqueles nomes Edom, né, Adoni, meu senhor, né, aqueles nomes que apareceram lá com relação à tribo, né, ou toda a descendência de Esav. Esses são os nomes dos clãs de Esav por descendentes, locais, nomes: chefe Timená, chefe Alá, chefe Yetet, chefe Rolivamá, chefe Elá, chefe Pinom, chefe Kenaz, chefe Temã, chefe Mivtsar. Então nós vemos que o Rolivamá é o nome da mulher de Esav, e mais à frente nós vamos ter, né, um chefe de clã com o mesmo nome de uma mulher antigamente, né? Então não tinha nenhum problema, né, repetir nomes, né? Não tinha esse problema de, né, nome masculino e nome feminino, né, como a gente tem nos dias de hoje aí, essa briga. Chefe Magdiel, chefe Irã, esses foram os clãs de Edom por seus assentamentos na terra de sua posse. Esse é Esav, o pai de Edom. Então, essa é o fechamento do capítulo 36. Espero que você tenha entendido todos esses exemplos que o Eterno colocou, né, na Escritura, para que você não pratique os mesmos atos. Ao contrário, você aprenda que esses atos são errados, né, e não pratique no seu dia a dia. É esse o exemplo que a Torá nos traz, né? Ela nos traz vários exemplos para que a gente aprenda com esses erros e não cometa esses mesmos erros, né? Esses mesmos erros. Vamos então agora recitar a Birkat Kohanim com Yosef Torres. E não, vai ser o nosso querido Moré Haimson. Adonai veish merecha Yair Adonai panav Elicha vironika Isa Adonai panav Elecha veyaseh
שלום, וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é Rei fiel. Vamos então lembrar da nossa festa de Hanukkah. Antes de finalizar, quero convidar você para a próxima semana, no dia 5 de dezembro, nós não teremos o momento do hebraico, o momento hebraico virá na outra semana, né? Nós teremos aqui a festa, um preparativo, né? A história por trás da festa de Hanukkah para você, né? Para você se preparar para na quinta-feira, dia 7 de dezembro, após o pôr do sol, né? Não teremos também um pedacinho da Torá, nós teremos aí a festa acontecendo, nós teremos a abertura, nós teremos uma comemoração aqui no canal com Moré Marcos Felipe. E na outra semana, no dia 15 de dezembro, ao pôr do sol, que é uma sexta-feira, né, finalizando aí a sexta-feira, no início do Shabat, nós encerraremos a festa, né, e teremos então o Kabbalah Shabbat, a próxima porção, né. Então convido você a participar, convido você a participar dessa maravilhosa festa, né? E convido você a refletir, né, sobre todo o estudo que fizemos hoje, né, e já se preparar para o próximo estudo, a próxima porção, né, estudar a porção da Torá, ler pelo menos o texto, né, procurando para que no próximo Shabat seja mais fácil você acompanhar o estudo. Né? Acompanhe também todos os estudos que a gente faz aqui no canal. Shavua Tov, né? Shabbat Shalom, Shavua Tov, que você tenha um bom final de Shabbat, um bom domingo e uma boa semana muito produtiva, cheia de Shalom para você, tua casa e toda a tua parentela.